Eu já conheci o Ismael, tinha 2 anos, porque assim, basicamente todos os meus amigos também eram amigos dele. Então, todos os rolês que a gente ia, festa, a gente estava sempre se encontrando. Só que um dia o meu namorado tinha terminado comigo e eu fiquei muito mal, porque eu gostava demais dele, sabe? E nisso eu tava pra baixo, eu saí com a turma, mas eu tava deprê, não tava querendo nem curtir. E o Ismael que se aproximou de mim pra saber o que estava acontecendo e ficou ali me dando uma força. E a gente acabou tendo um clima ali e acabamos ficando. E depois que a gente ficou, tudo aconteceu muito rápido. A gente passou a sair junto todos os dias e com menos de um mês a gente já estava namorando. E, gente, por incrível que pareça, eu gostava sim do meu ex-namorado, gostava muito dele, só que o Ismael, ele me conquistou muito rápido. E com um mês que eu tava saindo com ele, eu já tava assim completamente apaixonada, eu já tava amando ele de verdade. O que eu não sabia é que ele já tinha sido casado e a ex-mulher dele nunca superou a separação dos dois. Isso porque já tinha mais de um ano que eles estavam separados. E quando ela descobriu que a gente estava namorando sério, né, que ela me encontrou nas redes sociais, aquela mulher, ela virou uma sarna no meu pé. Ela fazia de tudo para me provocar, sabe? E me mandava indireta e postava coisas debochando de mim. E ela era muito bonita, isso aí eu não vou negar. Ela é mais velha que eu, só que nem parecia, sabe? Do tanto que a mulher era bonita. E aquilo, de certa forma, mexia comigo, me deixava insegura, porque eu nunca fui vaidosa. Já a mulher, ela parecia uma boneca, parecia aquelas mulheres assim que vive para academia, salão de beleza e loja de roupa, de tão assim bem produzida que ela vivia. E ela usava isso para me atingir, eu não sei como, mas parece que ela tinha consciência que aquela beleza dela me deixava insegura. Ela vinha nas minhas fotos do Facebook e comentava assim: ai, que linda, que gata, tá linda, Flor. Mas dava para ver que ela fazia isso debochando mesmo, na ironia e não me elogiando. E aquilo me deixava tão mal, tão para baixo. Eu me sentia tão pequena perto dela, sabe? E eu não confiava que o Ismael não gostava dela mais, porque eu pensava assim, poxa, ele não quer uma mulher bonita, linda, maravilhosa daquela pra ficar comigo, né, que sou tão sem graça, eu mal pintei o cabelo, porque, gente, agora eu ainda tenho um pouquinho de vaidade, mas naquela época eu tinha nada. Assim, eu cuidava da higiene pessoal e era só, mas ir no salão, fazer unha, eu não tinha isso. Mas, por outro lado, eu me sentia muito insegura pelo fato da mulher, né, ser muito bonita e muito produzida. Só que o Ismael, ele nunca me deu motivos para desconfiar dele. Pelo contrário, ele brigava demais com ela porque ela me provocava. Várias vezes ele estava na minha casa e ele ligava para ela bravo: sai do meu pé, me deixa em paz, já te falei que a gente não quer nada. E quando eu falava para ele que eu me sentia insegura porque ela era muito mais bonita que eu, ele ficava bravo também. Ele falava assim para mim: do que adianta beleza se a pessoa não tem caráter? Para com isso, eu te amo do jeito que você é, eu te conheci desse jeito. Só que, ai, não sei, eu não conseguia superar aquela minha insegurança. Mas a gente ia vivendo assim, sabe? Eu já amava ele demais, ele também falava que me amava muito e a gente tinha um bom relacionamento. O único problema entre a gente era aquela louca daquela mulher que ficava colocando caraminholas na minha cabeça. E aí, quando foi um dia, já tinha quase um ano que eu e o Ismael tava junto, que a gente tava namorando sério. Ela me mandou um oi no Facebook e eu fiquei muito curiosa, porque até então ela comentava nas minhas fotos, ela postava em direta, mas a gente nunca tinha se falado assim diretamente. Eu pensei, vou abrir e vou ver o que essa mulher quer. Quando eu abri o bate-papo, ela me mandou uma foto. Que eu abro a foto, era um teste de gravidez de farmácia que estava positivo. E quando eu vi aquele teste positivo, mesmo sem saber do que se tratava, eu já gelei na hora, já me deu aquele frio no estômago, porque eu sabia que se era algo vindo daquela mulher, não podia ser nada bom. E eu fui e perguntei pra ela: que é isso? O que eu tenho a ver com esse seu teste? E ela falou assim pra mim: você vai ser madrasta, parabéns. Gente, eu não consigo nem explicar pra vocês a sensação que eu tive na hora. Me deu ânsia de vômito. O meu coração batia 1000 batimentos por minuto, sabe? Eu suava frio, eu fiquei muito nervosa. A única coisa que passava pela minha cabeça era só o seguinte: por que que o Ismael fez isso comigo?
por que que o Ismael me iludiu todo esse tempo. E nisso, eu chorando muito, sabe? Desesperada mesmo, peguei o celular, liguei pro Ismael e no que ele atendeu, eu já comecei a falar: por que que você fez isso comigo? Por que que você ficou me iludindo? Você não tinha esse direito. E ele, sem entender nada, perguntou assim: que é isso, Rafaela? Que eu fiz? E eu peguei e continuei falando pra ele, eu não dava tempo dele me responder. Eu falava assim: se você queria a sua ex-mulher, se você gostava dela, por que que você não ficou com ela ao invés de ficar me usando para poder, sei lá, fazer ciúme nela? E nisso eu fui falando um monte, e eu acho que ele sem entender nada, porque eu tava muito nervosa e falando e chorando, sem deixar ele se explicar, sem deixar ele responder. Depois que eu falei um monte, que eu descarreguei mesmo, eu simplesmente desliguei o meu celular. Passou poucos minutos, o Ismael chegou na minha casa. E eu nem queria ver ele, gente, porque eu tava muito mal, muito nervosa. É que essa questão da beleza, da insegurança, eu tinha sofrido muito com o meu antigo relacionamento, porque quando a gente brigava, ele falava, sabe? Ai, você tem que se cuidar, você é muito desleixada. Às vezes eu tenho até vergonha dos meus amigos. Então, por causa disso, que eu tinha trauma a respeito, né, da minha aparência, a respeito da ex-mulher dele ser muito mais bonita que eu. Mas enfim, ele chegou na minha casa, eu não queria receber ele, mas a minha mãe falou assim: não, Rafaela, você vai receber ele sim, você tem que conversar, você tem que, né, resolver isso. E aí, quando a gente foi conversar, que eu contei pra ele sobre o que se tratava, né, que ela tinha me mandado o teste de gravidez, que ela tava esperando um filho dele, nossa, na hora, ele fez um semblante assim pra mim de quem tava muito bravo e muito decepcionado comigo. Isso que eu vi nos olhos dele, decepção. Ele falou assim pra mim: Rafaela, eu nunca te dei motivos para desconfiar de mim. Olha, eu tô muito decepcionado com você, porque você prefere acreditar numa pessoa que você sabe que é mentirosa, que você sabe que vive infernizando a nossa vida, do que acreditar em mim, do que confiar em mim. Você não acredita que eu te amo, não? Só que, gente, eu não queria dar ouvidos. Nada me fazia acreditar que quem estava falando a verdade era ele. Para mim, ela estava grávida dele, ponto final. E nisso ele foi embora. E eu fiquei muito mal. Olha, para falar a verdade, eu fiquei pior com esse término, né, com o Ismael, do que com o meu antigo relacionamento. Mas mesmo assim, eu nunca procurei ele. Quando deu 10 dias que a gente tinha terminado, o Ismael me mandou uma mensagem falando assim: Rafaela, você pensou direitinho em tudo que aconteceu? E eu respondi para ele que sim. E ele falou assim: você tem certeza que é isso mesmo que você quer pra gente? E eu respondi para ele que sim, uma carinha de triste. E foi a última vez que ele falou comigo. O Ismael nunca mais me mandou mensagem, nunca mais me procurou, eu também nunca mais procurei ele. Só que depois disso, eu peguei um certo vício de acompanhar a Jabiraca lá nas redes sociais, sabe? Todo dia eu entrava, eu olhava as postagens dela e eu comecei a notar que o Ismael, ele nunca comentou nada dela, ele nunca sequer nem curtia as fotos dela, então eu já comecei a estranhar daí, né? Só que o pior foi quando ela tava bem buchuda mesmo, eu acho que ela já tava assim nos tempos de parir, ela foi e postou uma foto com o pai do filho dela. E pro meu desespero, pro meu arrependimento, não era o Ismael. Gente, eu fiquei quase tão desesperada quanto no dia que eu vi aquela foto daquele teste, em pensar a burrada que eu tinha feito, em pensar que eu tinha jogado fora um relacionamento perfeito, porque era. Tem gente que fala: ai, não existe relacionamento perfeito. O meu com o Ismael era perfeito. O Ismael era um príncipe pra mim, que me tratava tão bem, sabe? E eu joguei isso tudo fora por uma pessoa que eu sabia que me detestava, por uma pessoa que eu sabia que era capaz de fazer qualquer coisa só para poder me deixar mal, só para poder me deixar triste, sabe? E nossa, eu fiquei assim muito mal com aquela foto. E eu olhava aquela foto e eu pensava em procurar o Ismael para poder conversar, porque sim, já tinha se passado vários meses, mas eu ainda era completamente apaixonada por ele. E agora eu ainda tava com aquela sensação, com aquele sentimento de arrependimento no peito ainda por cima, né? E eu precisava procurar ele para conversar, ao menos para pedir desculpa, porque eu fui muito injusta com ele. E aí nisso, quando eu procurei ele para conversar, eu pedi, eu implorei que ele me desse outra chance, que eu ainda amava ele demais da conta. O Ismael falou assim pra mim, chorando: sério, gente, eu não tô aumentando. Ele chorou. Ele falou assim: Rafaela, eu ainda te amo muito, só que eu não mereço isso, você não merece ficar comigo, porque eu sempre fui tão bom pra você.
Eu nunca te dei um motivo para você desconfiar de mim e ainda assim você não confiou em mim. Pior ainda, você confiou numa pessoa que você sabe que não tem um pingo de caráter e a gente não voltou. Então, assim, eu quis contar a minha história para vocês para que sirva de lição. Eu perdi um cara bacana por causa da minha insegurança. Tem gente que fala assim, ai, o amor supera tudo, mas o nosso não superou. O nosso amor foi vencido por uma mentirosa sem caráter que se aproveitou da minha insegurança. Então, o que eu quero te deixar de lição é que se você tá com uma pessoa que nunca te deu motivo para desconfiar, não vai julgando de cara, sabe? Vai atrás, procura saber, conversa com ele ou com ela, dá uma oportunidade da pessoa se explicar, porque, gente, infelizmente, existe sim muitas pessoas cruéis no mundo que são capazes de inventar qualquer mentira só para poder te destruir, só para poder acabar com o seu relacionamento. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, infelizmente essa menina aprendeu a lição da forma mais triste, né? Ela perdeu uma pessoa bacana, perdeu um cara que amava ela, que ela também amava, por causa de acreditar em fofoca, por causa de acreditar em mentira e também por ser uma pessoa insegura. Então eu acho que essa história ela não deixou uma lição só, ela deixou duas lições. Primeiro é que se você é uma pessoa insegura, procura trabalhar isso, porque isso atrapalha demais a gente, não só na vida amorosa, mas no trabalho também, na relação com a amizade. E outra coisa, se você tá com uma pessoa que nunca te deu motivo para desconfiar dela, não vai acreditando em qualquer coisa que as pessoas te falam por aí não. Procura saber, vai atrás, conversa com a pessoa, dá a oportunidade dela se explicar, porque olha, às vezes a gente tem uma atitude no repente, no sangue quente, e quando a gente vai se arrepender, é tarde demais, igual aconteceu com a menina da história. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado demais da interpretação de hoje. Dê seu joinha que ajuda demais no crescimento do canal. Não esqueça de comentar, agora eu vou falar isso em todo o vídeo para vocês comentar, para me ajudar no engajamento do canal. Me siga no Instagram, por lá eu fico muito mais pertinho de vocês, tá certo? E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer aqui no canal, é nesse meu que tá aparecendo aqui na sua telinha. Lembrando que as nossas histórias é interpretação de histórias de vida, não é conto adulto, história picante, essas coisas, nada do tipo, tá? E as histórias que eu conto, gente, presta bastante atenção, eu sempre gosto de deixar isso aqui bem claro. São histórias reais, histórias baseadas em fatos reais e tem sim muitas histórias fictícias aqui no canal que eu mesma escrevo. Aí tem gente que fala assim, ah, Angélica, então por que você não fala em todo final de história qual é fictícia, qual é real? Porque a gente quebra o encanto da história. Não é que, ah, eu quero enganar vocês, é porque quebra o encanto da história, sabe? Eu prefiro deixar vocês aí com gostinho, ai, será que é real? Será que não aconteceu? Do que eu falar assim, ah, essa não é real. Ah, essa é. Inclusive, eu já fiz uma enquete na comunidade aqui do canal, perguntando se vocês queriam, né, que eu revelasse no final de todas as histórias qual é real e qual não é, e mais pessoas votaram para eu não falar, porque realmente ia quebrar o encanto das histórias. Mas é isso, eu não sei se eu já pedi para vocês se inscrever e ativar o sininho, mas se eu não pedir, tô aqui pedindo. Beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!